Olá, eu sou Priscila, missionária aqui no Rio de Janeiro, e diariamente eu recebo pedidos de oração. E os motivos, a maioria deles, é de conseguir superar as dores do passado. Mas como superar? No vídeo anterior nós falamos de Esther. Esther, ela orou e jejuou por 3 dias e levantou todo o povo também para orar e jejuar. E todos eles foram salvos, porque as nossas batalhas externas nós conseguimos vencer com oração e jejum. Mas as nossas batalhas internas precisam de algo a mais. E então eu recorri a um livro, onde eu sempre tiro todas as minhas dúvidas. E esse livro se chama A Bíblia. E o autor é Deus. E nesse livro, nós vemos a história de um casal que passou por muitas situações difíceis, por muitas tempestades em suas vidas, mas eles conseguiram superar todas elas. E esse casal é Davi e Betseba. E a história deles nós vemos em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. E ali conta que Davi, ele sempre foi um homem de guerra, mas na última guerra houve uma situação de perigo. E então Joabe e seus oficiais falaram para Davi não ir mais à guerra, para preservar a sua vida. Então Davi estava em casa enquanto todos estavam lutando na guerra, Joabe e os oficiais estavam na guerra lutando. Davi estava em casa e ao se levantar à tarde ele foi ao terraço e viu uma mulher se banhando. Provavelmente foi a mulher mais linda que ele já viu na vida dele. E ele não conseguia tirar ela da sua cabeça. E perguntou quem era e disseram: é Betseba, mulher de Urias. Mas ele não conseguia tirar ela da sua cabeça, então mandou trazê-la até ele. Eles se deitaram. Há um tempo depois ela avisou que havia engravidado. Ele mandou chamar o seu marido que estava na guerra, Urias, para falar com ele e pediu para ele ir até a sua casa 2 vezes. Mas Urias não foi, dormiu no chão na frente do palácio. Então ele mandou uma carta enviada por Urias para que Joabe colocasse ele no lugar mais perigoso para que ele morresse. Quando ele morreu, Betseba fez o tempo de luto e Davi se casou com ela. Por causa disso, o filho deles que nasceu morreu e depois o Senhor a fez ter mais filhos, mais 4 filhos. E um deles era Salomão, que se tornou rei de Israel, sucedendo seu pai. Em Mateus, capítulo 1, fala de José, que veio de Salomão, que veio de Davi. José, ele foi escolhido por Deus para ser o pai do Senhor Jesus. É claro que José não era um pai biológico, mas pai vai muito além de participar biologicamente. Pai é aquele que cria, que cuida, que ensina, que sustenta. E José foi escolhido por Deus para ser o pai do seu filho aqui na terra. E em Lucas mostra a genealogia por parte de Maria. E ali nós vemos Davi, Natã, e dali veio a Maria. E eu pensei, quem é esse Natã? E fui procurar entre as esposas de Davi quem foi a escolhida para ser a mãe de Natã. E eu pensei, será que foi Mical? A filha do rei Saul? Foi ela que Deus escolheu? Não. Deus não escolheu Mical. Mical desprezou Davi quando ele estava dançando e louvando a Deus pela arca. Por isso ela não teve filhos. Abigail é perfeita.
Quando fui ler a história dela, sensata, prudente. Na época da tosquia, ela era casada com um homem muito rico chamado Nabal. E Davi e seus 600 homens protegiam ali para que nada acontecesse com os servos de Nabal. E na época da tosquia, onde faziam banquetes e festa, e Nabal sendo um homem rico, a festa devia ser grande. Então Davi pensou, vou pedir a Nabal para ver se me dá um pouco de comida, já que eu fiz bem a ele todo esse tempo. Mas aí os seus mensageiros voltaram e disseram que Nabal não quis dar nada para ele. Ele falou, quem é esse Davi? Ainda desprezou Davi. E Davi pensou, poxa, ele retribuiu o bem que eu fiz a ele com o mal. Então ele se levantou com 400 homens e foi para a casa de Nabal, decidido a matar Nabal e todos os homens da sua casa. Um dos servos de Nabal ouviu isso, saiu correndo e avisou Abigail. Abigail imediatamente pegou, já que tinha um banquete lá, muita comida, separou muita comida para 600 homens, mandou levar Davi, foi até Davi, se ajoelhou perante a Davi e falou, realmente Nabal significa exatamente igual ao seu nome, filho de Belial. Ele agiu loucamente, por favor não faça mal a ele nem ninguém. Ela falou, põe a culpa em mim. Ela se humilhou, ela acalmou o coração de Davi. Ela impediu uma guerra. Ele ia sujar suas mãos de sangue por causa de uma vingança. Então Davi agradeceu a Deus pela vida de Abigail. Abigail era uma mulher prudente, sensata, equilibrada, tinha domínio próprio, sabia o que falar para acalmar a ira de um homem. Ela era perfeita. Depois disso, o seu marido Nabal morre. Davi pede para se casar com ela. E ela fala, eu seria a sua criada, lavarei os pés dos seus servos. Lavar os pés de 600 homens. Você lavaria os pés de 600 homens? Abigail era perfeita. E eu pensei, com certeza Maria veio de Abigail. Uma mulher sensata, equilibrada, perfeita. E para minha surpresa não foi. Abigail teve um filho, mas não tem nada relatado sobre ele. Quem era a mãe de Natã, filho de Davi? Betseba novamente. E eu fiquei, Betseba foi escolhida para ser a rainha-mãe, mãe de Salomão, que fez o templo de Deus. Foi a mãe de Natã, que veio Maria, a mãe do Senhor Jesus aqui na terra. Deus escolheu Betseba 2 vezes. Por quê? E eu voltei. Betseba e Davi foi um casal que passou por muitas tempestades. Betseba perdoa Davi, mesmo ele tendo feito pecar. Ela perdoa Davi, mesmo ele tendo levado o marido dela à morte. E provavelmente era um marido bom, porque ali conta que ela chorou por ele. Ela o amava. Ela aceitou a perda do seu filho, seu primeiro filho tão desejado. Quando um bebê ele fica doente, ele só quer o colo da mãe. Provavelmente ele ficou os 7 dias no seu colo e morreu nos seus braços. Mas ela superou. Betseba, ela foi viver no palácio, no meio de 7 esposas que estavam acima delas, que chegou há décadas ali e que ela precisou se submeter. Com certeza não foi fácil. Se hoje em dia uma mulher ela é olhada com maus olhos por adultério, imagina naquela época onde elas eram apedrejadas e mortas, condenadas por todos. Com certeza ela deve ter sido julgada em cada falar, em cada agir, mas ela aprendeu a se submeter.
Davi também ele sofreu. Davi, ele tinha 7 irmãos acima dele, e ele era aquele que fazia tudo na casa, cuidava das ovelhas. E ele falou: unge minha cabeça com óleo perante os meus inimigos. Aqueles 7 irmãos dele eram inimigos dele, adversários dele. Assim como Betseba aprendeu a se submeter àquelas 7 esposas que estavam ali antes dela. Provavelmente tinha preferências ali, mas nisso o Senhor foi aperfeiçoando tanto Davi quanto Betseba. Eles foram um casal que passaram por muitas tempestades, mas conseguiram superar todas elas. Às vezes também me falam de confiar em alguém e essa pessoa lhe fazer mal, ou fazer mal aos seus filhos. Davi, ele confiou no seu filho Amnon, e ele deu a ordem para sua filha Tamar ir lá fazer uma comida e cuidar de Amnon. E Amnon se aproveitou dela e a estuprou e a humilhou. Davi não esperava isso, mas Davi não ficou se culpando. Conheço muitas mães que sofrem porque seus filhos foram abusados, estuprados. No Brasil, mais de 66 mil pessoas são estupradas por ano. 53% desse número são de crianças. Fora que sabemos que a grande maioria não são registrados. Não se culpe. Não fica sofrendo. Coloca sua dor no Senhor. Às vezes não foi seu filho, mas você passou por algum estupro, algum abuso. Não fica se culpando. Porque estava com um tipo de roupa, porque falou alguma coisa. No Oriente Médio tem um alto índice de estupro. E as mulheres só ficam com os olhos para fora, elas usam burca, que cobrem todo o rosto e todo o corpo. Não foi sua culpa. Ou então você pensa, por que ninguém me protegeu? A filha de Jacó, a Diná, ela tinha 12 irmãos, tinha um pai, tinha a mãe, tinha a tia, tinha 2 servas, tudo ali para cercá-la, protegê-la. E mesmo assim ela foi estuprada. Não fique olhando para essas coisas. Coloca sua dor no Senhor. Não fica cutucando suas feridas do passado. Quanto mais você cutucar, mais se tornarão profundas e não vão cicatrizar. Mas você pode pensar, mas eles erraram e sofreram consequências dos seus erros. Eu sempre fiz tudo direitinho para o Senhor e aconteceu coisas ruins. Eu conheço um homem que passou por muito sofrimento e nunca pecou. Esse homem é o Senhor Jesus. E por amor a nós, Ele se entregou na cruz. Ele foi cuspido, foi socado, foi açoitado, foi humilhado, pendurado nu na cruz. Colocaram uma estaca em suas mãos e seus pés, uma coroa de espinho. Todos os seus membros deslocaram, ele sentiu uma dor extrema. E além disso, ele carregou a nossa culpa, as nossas enfermidades, as nossas maldições. Tudo ele carregou, para que hoje tenhamos bênção. E ele fez isso tudo por amor. E a todos aqueles que fizeram isso com ele orou ao Pai, intercedendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu já ouvi várias vezes pessoas chegarem para mim e falarem: enquanto aquela pessoa não vier na minha casa pedir perdão, eu não vou perdoar. Não existe nada mais nobre do que perdoar alguém
sem esperar que Ele venha te pedir perdão. Perdoa. Porque Davi e Betseba conseguiram passar por tantas situações difíceis? Porque eles se arrependeram, eles se humilharam diante de Deus, eles se perdoaram e eles perdoaram aos outros. Eles deixaram o Senhor trabalhar nas suas vidas. Essas lembranças ruins do passado são como tempestades que ficam na memória, como se tivesse cada fase da sua vida uma tempestade e fosse colocada em quartos escuros, onde lhe causa um sofrimento. Uma coisa eu aprendi na minha vida: após uma tempestade, quando se levanta o sol, sobre ela nós vemos o arco-íris. Arco-íris é a aliança do Senhor, são as promessas do Senhor. Coloca tudo diante de Deus. Deixa o Senhor, que é o sol da justiça, entrar em cada quarto que tem uma tempestade. E o Senhor lhe mostrará o arco-íris, lhe mostrará as suas promessas, as suas bênçãos na sua vida. Coloque as suas feridas diante do Senhor, uma a uma. Tudo que falou e fez que se arrepende, tudo que falaram e fizeram com você, coloca tudo diante de Deus e descansa, esquece. Davi e Betseba viram as promessas do Senhor, viram o seu filho Salomão se tornar rei, e da descendência deles veio o Senhor Jesus. Maria e José foram usadas por Deus para cooperar na primeira vinda do Senhor Jesus. E hoje o Senhor precisa de casais como Davi e Betseba, que deixa o Senhor trabalhar em suas vidas, que se humilha diante do Senhor, que se arrepende, que aprende a perdoar a si mesmo e os outros, que aprende a se submeter aos que estão acima. Deixe o Senhor colocar azeite nas suas feridas e curá-las. Quando vier qualquer acusação, lembre-se, João 8,15, eu a ninguém julgo. Miqueias 7, versículos 18 a 19, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, porque tem prazer na misericórdia. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isaías 43, 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 44, 22. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Volta-te para mim, porque eu te remi. Isaías 43, 18 a 19. Não lembreis as coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. 2 Coríntios 1,4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Malaquias 4,2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis. 1 Pedro 2,9. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Atos capítulo 13, versículo 34. E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Oh, Senhor Jesus, venha nos usar, Senhor, para estar esperando e apressando a Tua volta, junto com a nossa família, com nossos filhos. E agora eu queria orar por você. Pai querido, Senhor Jesus, limpe a nossa mente, o nosso coração. Senhor, nos lava com Teu precioso sangue. Nos encha da Tua vida, do Teu amor, da Tua paz. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, nos guarda em Ti. Colocamos tudo em Tuas mãos e descansamos em Ti. Senhor, nos faça perdoar a nós mesmos e as pessoas. Senhor, nos ajuda a superar cada tempestade das nossas vidas e nos mostra as Tuas promessas, as Tuas bênçãos nas nossas vidas. Senhor, nos colocamos em Tuas mãos. Venha abençoar a nossa família, a nossa casa, a todas as pessoas em nossa volta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus é nosso Senhor.